Boa tarde a todos. Professor Marcos, professor de História. É, Vocês vão estar recebendo essa semana o roteiro de estudo, o primeiro roteiro de estudo. Esse roteiro de estudo está valendo do dia 1º ao dia 12 de março, tá? Então vocês vão ver que no começo desse roteiro tem um código assim, EF06HI02. Essa é a primeira habilidade que vocês vão estudar, tá? É uma habilidade que vocês já devem ter visto lá no sexto ano, tá? Mas por que é importante voltar nessa habilidade que vocês já viram no sexto ano? Porque tudo tem uma base, uma casa tem uma base, né? Se você não fizer a base da casa, essa não vai ser uma boa casa, né? E no caso da história, essa habilidade é uma base da história, para você entender a história. Então, essa habilidade diz assim, ó, identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. Tá? Então vamos lá, vamos falar a primeira coisa sobre a palavra Gênese. Para quem já leu a Bíblia, por exemplo, vai ver que o primeiro livro da Bíblia é chamado Gênese. A palavra Gênese quer dizer início, começo, né? Então, no caso dessa habilidade, ela está falando para vocês estudarem sobre a Gênese, quando começou o registro histórico, né? Foi antes da escrita, depois da escrita, durante a invenção da escrita, a, a, o registro histórico não tem nada a ver com escrita, é só a escrita que vale como fonte histórica. Então vocês vão ver tudo isso. Então a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: desde que o homem surgiu no planeta Terra, ele começa a fazer história. Então a história é uma ciência que estuda o homem, o que o homem fez durante toda sua vida no planeta Terra. Então, a história ela começa antes da escrita, né? Quando não havia escrita, já o homem já fazia história, né? E como é que a gente sabe da história do homem antes da escrita? A história do homem antes da escrita, você vai lá ó, nas cavernas, o homem das cavernas, estão lembrados? Ah, o homem habilis, o homem erectus, esses homens pré-históricos, né? Lá do Paleolítico, Neolítico. Esses homens, apesar de não escreverem, eles já faziam história. Como é que a gente sabe da história dele? Através dos vestígios, das pistas que eles deixaram. Uma pista, por exemplo, que é muito conhecida é a pintura rupestre. A pintura rupestre é aquela pintura feita na parede das cavernas. Mas não é só através das pinturas rupestres. Você acha, por exemplo, ponta de lança, cerâmicas, tudo isso são fontes históricas. Com o passar do tempo, o homem foi desenvolvendo agricultura, desenvolvendo cidades, e o trabalho ele precisava ser registrado, né? Então, o homem começa a escrita para registrar o trabalho. Depois, a escrita ela passa a contar a história dos grandes reis, dos faraós e disso tudo. Então, a história começa com o surgimento do homem. E a escrita aumenta esse registro histórico. Tá? E a escrita surge em torno de 5.000, 4.000 anos antes de Cristo. Você tem a escrita, por exemplo, no Egito, né, que são aqueles desenhos e hierógrafos, né? Na Mesopotâmia, que é ali pertinho do Egito também, pertinho inteiro, né? Pertinho não é do ladinho não, próximo. Na Mesopotâmia eles tinham outro tipo de escrita, depois vem a escrita grega, a escrita romana e a nossa escrita, o português, deriva da língua que os romanos falavam, que era o latim. Tá? Então, é, a escrita é uma importante vestígio, um importante registro histórico, mas não é o único. Né? Como eu falei, as pinturas rupestres são um tipo, documentos é, variados. Por exemplo, você pode considerar que uma foto é um documento histórico, um quadro é um documento histórico, um objeto é um documento histórico. As fontes históricas elas estão aí para fornecer meios da gente estudar a história, mesmo de povos que já desapareceram. Tá? Então, é muito importante isso. Né? Então,
vocês vão pegar esse roteiro, vão começar a estudar e mais para baixo vocês vão ver que tem algumas perguntas. Essas perguntas, elas não são difíceis, são perguntas fáceis. Basta você ler os pequenos textos que tem aí que vocês vão conseguir responder. Mais na frente, quando a gente for corrigir esse roteiro, eu vou dar uma explicação mais aprofundada, tá? Então eu vou corrigir e explicar aprofundado. Lembre-se do seguinte, um pequeno detalhe. A história é uma ciência. Se é uma ciência, ela estuda algo. E aí, o que a história estuda? A história estuda o desenvolvimento do homem a partir dos que ele surge no planeta Terra até o dia de hoje. Então a história estuda tudo que o homem fez até o dia de hoje. Então qualquer coisa que o homem tenha feito até o dia de hoje é considerado um vestígio, que ao ser estudado pelo historiador, vira um documento histórico, uma fonte histórica. Né? Essa fonte histórica ela pode ser tanto material, ou seja, que a gente pode tocar, né, como um quadro, um documento, uma pintura, como pode ser imaterial, que a gente não pode tocar, que é uma coisa que a gente não pode tocar. Por exemplo, a história oral, a história que é passada de boca em boca, que o pai contou para o filho, que vai contar para o neto. Essa também faz parte de um documento histórico, só que é um documento imaterial. Que aí você registra, né? Você vai lá, faz a sua pesquisa, faz a pergunta para essas pessoas e registra isso. Aí vira um documento histórico. O problema da história oral, por exemplo, é que quando as pessoas morrem e não for registrado em papel, essa história se perde. Muitas tribos na Amazônia, por exemplo, a história delas se perderam totalmente, porque os índios não têm escrita e acabam, quando as tribos vão morar na cidade ou morre todo mundo, né, por falta de cuidado do governo, principalmente, essa história dessas tribos indígenas, seus fazeres, sua linguagem, até coisas que podiam ser boas para a sociedade atual civilizada, né, da gente, por exemplo, remédios que eles teriam para curar várias doenças, isso tudo some. Então tá, gente, até semana que vem então. Um grande abraço.